Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, na verdade, eu vou demonstrar um pouquinho para vocês sobre uma ferramenta de teste end-to-end, né? Uma ferramenta de teste automatizado para front-end. Eu não fiz slide nem nada não, porque eu vou realmente demonstrar para vocês. Eu estou aqui no site dessa ferramenta, que se chama Cypress, né? Só para dar um pouco de contexto, essa ferramenta do Cypress, ela está sendo muito bem vista, né, em comparação a algumas outras ferramentas. Eu não sou a pessoa mais especialista para poder falar das outras ferramentas, mas o que eu vejo é que ela parece ser uma ferramenta muito completa. Ela é uma ferramenta muito fácil de você utilizar e você poder criar os seus testes, de você poder debugar. Ela é uma ferramenta veloz na hora de executar os testes. Ela é open source, né? Não precisa pagar para ela. Eu acho que até tem aqui uma parte de Pro, mas só a parte free dela, né? Só o pacote free dela também já é muito bom, já é muito útil. Então, só para mostrar aqui para vocês como é fácil, quando a gente vem aqui na parte de instalação, a instalação ela, vou aqui na documentação, acho que vai ter melhor. Documentação, estado. A parte de instalação é muito simples, né? A gente realmente só faz aqui uma instalação para como sendo uma dependência de dev, né? Depois que nós fazemos a instalação, a única coisa que sim, é importante a gente frisar é que tem uma parte de configuração por trás que precisa ter um pouco de atenção, né? A gente precisa fazer alguns mapeamentos de, por exemplo, bibliotecas que utilizam a interface gráfica, por exemplo, no caso que a gente utiliza o Vuetify, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um projetinho onde precisou ser feito ali por trás uma configuração para ele poder entender os componentes daquela biblioteca e tudo mais. Precisa fazer uma configuração também com TypeScript, para o TypeScript entender os comandos dessa ferramenta. E assim, depois que nós fazemos a instalação, fazemos essa parte de configuração, que aí realmente vai depender do que já existe, né, dentro do projeto, é muito fácil, a gente simplesmente dá um comando para a gente poder abrir, e todo o resto ele mostra para a gente como se fosse um avançar do Windows, sabe? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho um projetinho pronto, tá? Que eu tenho simplesmente um formulário simples, né? Como eu falei para vocês, eu estou utilizando aqui o Vuetify e eu estou fazendo esse teste aqui no app.view mesmo, que é o primeiro componente, né? Eu tenho aqui um formulário simplesmente com nome, com sobrenome, um e-mail e um botãozinho de salvar lá, que eu vou fazer a requisição para o endpoint. Uma coisa interessante que tem para se falar também sobre o Cypress é que ele também funciona na camada de redes. Então, a gente consegue também interceptar requests que são feitas para o endpoint, a gente consegue simular uma resposta que seria feita do endpoint, a gente consegue verificar se por um acaso o que a gente está enviando para o endpoint realmente são os dados corretos que deveriam ser enviados. Também é uma coisa muito legal. Então, supondo que eu vou fazer um teste desse componente, vou dar aqui o comando do npx cypress open, e ele vai abrir para mim como se fosse um navegador, tá vendo? Onde nós podemos fazer aqui testes end-to-end e podemos fazer testes de componentes específicos. Caso a gente não queira testar assim propriamente dito uma página, a gente queira testar talvez só um componente, só um botão que a gente criou, só uma div card que a gente criou, alguma coisa assim, a gente também pode. Aqui ele está dizendo que já está configurado, mas essa configuração é o que eu falei para vocês, ela é só avançar, ele vai verificar quais bibliotecas existem, existe algum gerenciador de dependências, alguma coisa do tipo, e ele vai só dando checkzinho nessas coisas, e se por um acaso faltar alguma coisa que ele precisa, ele te avisa. E aí você vai naquela particularidade e resolve. Pergunta aqui qual navegador eu vou utilizar. Eu vou utilizar o Firefox mesmo, vou dar um start aqui. E a partir daqui, praticamente eu já iniciei o Cypress, né? Ele é todo por interface gráfica, eu tenho aqui configurações, a versão dele e tudo mais. E eu já tenho aqui, inclusive nesse projetinho que eu peguei um projetinho pronto. Ele já tem aqui alguns testes prontos.
Mas eu vou mostrar para vocês como seria se eu fosse criar um novo teste, né? Imagina que eu vou criar um teste daquele AppView que eu acabei de mostrar lá para vocês. Eu dou aqui um New Inspect, né? Uma nova inspeção. Ah, peraí. Tem uma parte de componente. Deixa eu só ver se eu estou indo no lugar certo. Acho que, acho que é. Um teste. Não, não, peraí, pessoal. Tem só um detalhe que eu preciso verificar aqui que eu acho que. Document Hello. Ah, não, pessoal, eu falei uma coisa errada para vocês. Desculpa, tá? Essa lista que eu tenho aqui não é a lista dos testes que já existem, não. Isso aqui, na verdade, seriam listas de componentes, tá? Que eu poderia criar. É... Não, são listas de testes mesmo. Eita, sua, hein? Deixa eu criar um novo componente aqui. Acho que é mais fácil. Vou criar um novo componente aqui qualquer, só para poder demonstrar para vocês. Então, view, componente teste. Uma div qualquer, teste. Eu vou dar aqui um salvar. E vamos ver se agora ele vai reconhecer aqui o componente que eu falei para vocês. Que a parte também de testar o componente também é muito simples. A gente simplesmente seleciona um componente que a gente tenha pronto e ele já vai gerar ali para a gente um arquivo disposto, né, de componente para a gente poder testar. Não, no caso ele não mostrou. Deixa eu deletar esses testes aqui. Só desculpa, tá só um minutinho, tá? Qualquer coisa eu pulo essa parte e depois eu mostro num print ou até mesmo na documentação para vocês. Aqui, ó. Componente app, é nosso cara que já existe e tal. Deve ter sido alguma coisa que eu configurei, porque a gente também configura onde vão ficar as classes, né? Então, talvez um ajuste que eu tentei fazer aqui na última vez, eu devo ter mudado essa pasta e ele não está reconhecendo a minha pasta lá onde eu tenho os componentes, que seria a pasta source, para poder listar aqui os componentes que eu crio, né? Mas depois que a gente clica num componente que a gente tem aqui, ele simplesmente já vai abrir para a gente um esboçozinho de como a gente iniciar esse componente. E no caso eu vou então mostrar aqui para vocês um que eu já tenho pronto. Ah, não, porque tem coisas aqui que eu não consegui mudar. Acho que ele não deu checkout, não. Ele não deu checkout porque tem algumas mudanças aqui que eu preciso dar um rollback. Eu vou deletar essas coisas aqui também que eu não preciso. Agora para aquele esqueminha onde eu tenho o de código para vocês. Bom, beleza. O código que ele geraria para mim seria um código assim, olha. Eu tenho aqui um método que seria o teste, ele não ia gerar nada dessa parte daqui de baixo. Né? Ele ia me gerar aqui o que seria o describe, que é qual componente eu vou estar testando, né? Ele diz aqui qual é o componente que eu vou testar. E cada comando it desse aqui seria um teste. Seria, né, uma situação que eu estaria simulando do usuário. Então,
Aqui, como que funcionaria esse teste? Vamos lá. Bom, esse teste já está aqui, está salvo. Deixa eu ir aqui na tela do Cypress de novo e ver se ele encontrou para mim. Tá aqui, beleza, esse app aqui que está criado. E vejam bem, ele simula toda a parte do usuário, né? Ele abre aqui para mim a tela, né? Ele renderiza aqui o que seria exibido no navegador. Ele executa aqui o que seria exibido no navegador, mas vejam bem, ele não executa bem no navegador, tá, gente? Ele tem, se eu não me engano, ali como se fosse um mini navegador por trás, justamente para otimizar um pouco esses nossos testes e tudo mais, e para ele poder, acho que, interceder em algumas situações. Então, assim, por isso que a gente precisa fazer aquelas amarrações quando nós temos ali, por exemplo, uma biblioteca de interface gráfica, no caso do Vuetify, porque se ele não reconhece o que compõe aquele componente, ele simplesmente renderiza ali no código, como se por exemplo, deixa eu abrir aqui o terminal, não, o DevTools. Um zoom para vocês. Beleza. Por exemplo, ó, esse componente aqui, ele é um vText field, né? Aqui no caso, ele reconhece tudo que constrói aquele componente. Se eu não fizesse aquela configuração da biblioteca do Vuetify, ele simplesmente iria entender que isso daqui é exatamente como está aqui no código. Ele ia simplesmente colocar lá dentro um vText field, como se fosse um elemento, que é um elemento que não é reconhecido, né? Então, quando nós vamos começar a fazer os nossos testes, nós renderizamos aqui a tela e tudo mais, a gente vai simular por código o que seria um comportamento de um usuário. Então, deixa eu colocar aqui do ladinho. Isso. Então, beleza, eu tenho aqui o meu código, eu tenho aqui o que seriam as minhas tarefas. Primeira coisa que eu faço, eu vou montar esse componente, né? Ele vai pegar aquele componente e vai montar na tela, e a partir daqui que eu vou começar a dar os comandos, o que seriam os comandos. Né? Esse comando SciGet, ele vai pegar um elemento lá dentro, né? Vocês podem perceber que, inclusive, aqui eu estou utilizando uma coisa diferente, eu estou utilizando um parâmetro chamado datasci. Esse datasci não quer dizer que seja um comando específico do Cypress. Na verdade, nós podemos definir esses data arguments, né? Com várias outras coisas, a gente pode definir data name, data qualquer outra coisa. Ele só orienta com que a gente utilize esses datasci como se for o identificador do elemento, para não entrar em confusão com outras coisas que normalmente nós utilizamos, né? Nós podemos pegar um elemento através do ID, nós podemos pegar através do name, nós podemos pegar através da classe, só que essas três coisas elas podem acabar se confundindo com a funcionalidade do código, né, front-end e tudo mais. Então eles orientam que a gente utilize sempre esse parâmetro datasci, ou pode ser outro nome, fica a escolha do usuário, né, para ser um identificador específico dos testes, né, para a gente não ter esse tipo de problema. Então eu coloquei aqui, por exemplo, no meu elemento de nome, né, do usuário, eu coloquei aqui um identificador e através dele eu fiz um get nele. Eu peguei ele. Poxa, beleza. Só que lembram que esse elemento vText field, ele tem várias coisas por dentro dele que compõem ele, né? Ele tem uma div, ele tem um input. Então, se eu abrir aqui no DevTools, eu vou mostrar melhor para vocês. Deixa eu isso aqui um pouquinho para o lado. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é o elemento vText fill que eu coloquei lá o datasci nome, entende? Só que dentro dele tem uma div, tem outra div, tem algumas outras div, né? Tem um div para quando o nome tá, para quando ele está selecionado, tem uma div para colocar o placeholder na parte de cima, pequenininho e tal, e a gente tem o input dele aqui dentro.
que seria só esse carinha daqui. Então, para a gente pegar especificamente o elemento que eu preciso, além de eu dar um get nele, que eu vou dar, né, vou dar um get nesse elemento, eu vou também dar um find lá dentro para dizer o seguinte, olha, pega esse elemento daqui, que eu marquei com essa anotação, e dentro desse escopozinho aqui reduzido, encontra um input que tem lá dentro. No caso, eu só tenho um input, então ele não vai ter problemas, ele pode acabar trazendo mais de um também. E depois que eu der esse input, faço o seguinte para mim, digita um nome aí, fulano de tal. Então, ele vai executar isso como se fosse um usuário. Ele vai lá, achar aquele input, vai digitar o nome e tudo mais. Aqui eu estou fazendo uma validação se ele realmente encontrou esse nome, mas eu poderia fazer outra validação. Eu poderia fazer uma validação do tipo, se toda vez que a pessoa digitar um nome de maneira incorreta ou pular um nome, alguma coisa assim, a tela precisa exibir algo de erro, alguma coisa do tipo. Eu também posso fazer esse tipo de teste. Inclusive, aqui embaixo, eu tenho um teste que faz isso. Por exemplo, eu criei um teste aqui. Não, acho que é nesse daqui, olha. Eu criei um teste chamado e-mail digitado errado, que é justamente esse aqui que eu pego o nome, eu pego o sobrenome. E aqui, olha o que eu faço. Eu pego o elemento de e-mail, pego o input aqui dentro que tem dentro dele e digito um e-mail aqui, ó, que não tem um arroba, ele tem um underscore no lugar do arroba. Se por um acaso o usuário fizer isso de digitar um e-mail errado, ele precisaria exibir um alerta. E é justamente esse alerta que eu faço a validação logo aqui embaixo. Então, olha só uma outra coisa. Eu vou exatamente nesse teste que eu criei, e se eu andar com o cursor aqui do lado, eu consigo olhar passo a passo do que é feito. Então, é uma ferramenta muito boa para a gente debugar, porque além de eu conseguir ver esse passo a passo aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui embaixo eu consigo ver o andamento e a transformação do código. Então, se foi alguma coisa muito específica de momento ali que falhou, eu consigo pinar essa parte do código, né? Como que o código estava naquele momento, e eu consigo analisar aqui dentro do DevTools normal. Isso é uma coisa muito bacana. Então, vamos lá, vamos simulando aqui, eu estou andando com o cursor e estou vendo aqui o que o usuário estaria fazendo, e olha, aqui nesse comando aqui, ó, type fulano e não sei o que ele digitou errado, logo que ele saiu dessa tela, ele exibiu um alerta ali dizendo, olha, o e-mail está errado. E beleza, é isso mesmo que ele precisa fazer. E ele dá um acerte aqui, ó, dizendo, olha, realmente ele digitou errado e realmente apareceu lá embaixo uma div de alerta dizendo que o e-mail está errado, né? E só para não consumir muito tempo de vocês, uma outra coisa muito interessante também, como eu falei para vocês, a gente consegue interceptar coisas na camada de rede, né? Então, além dessas coisas visuais que a gente consegue validar com o Cypress, a gente também consegue simular um comportamento. Aqui dentro do código, quando eu clico em salvar, ele faz o seguinte, olha, ele, ele envia aqui uma request, né, um post para essa URL daqui, para essa porta e tudo mais, mas isso daqui na verdade não existe. Se eu simplesmente executar a aplicação aqui, ele vai dar um erro dizendo que eu não consigo fazer a comunicação. Mas eu tenho como fazer isso daqui, olha. Eu consigo dizer o seguinte, sai, intercepta para mim, por favor, um post dessa URL daqui, né? E depois que você interceptar isso, eu vou dar um retorno, né? E esse retorno aqui simplesmente vai ser uma mensagem dizendo o usuário salvo com sucesso. Isso aqui é o comportamento que eu esperava do endpoint. Toda vez que eu fizer uma solicitação, ele me retorna aqui um usuário salvo com sucesso. E eu vou dar um nome para essa interceptação. Vou dizer, olha, essa interceptação aqui se chama salvo. Poxa, beleza. No final do teste lá, quando eu faço o que seria o clique do usuário, né? Ele vai lá, pega o botão de submit, dá o clique, que ele vai fazer realmente, vai executar realmente essa request para o endpoint. Ele depois faz o seguinte, olha, espera ele ser executado, espera aquela interceptação ser executada, e a partir do momento que ela foi executada, a gente vai pegar o body dela, beleza? E esse body, a gente precisa que seja dessa forma aqui. O que eu estou querendo dizer? Olha, quando o meu front-end enviar a requisição, eu vou mandar um corpo para o endpoint, e eu quero garantir que esse corpo, ele está
levando para o endpoint os dados que eu preciso, que não teve nenhum problema ali no meio, que faltou algum dado, alguma coisa do tipo. Então, nisso daqui, eu estou realmente pegando aquela requisição, validando aqui, né? Eu estou dizendo assim, olha, ela precisa ser equivalente, né? Esse objeto que eu estou recebendo, ele precisa ser equivalente e precisa ter esses nomes, precisa ter nome fulano de tal, sobrenome estranho, e-mail, não sei o quê. Ele precisa ter esses dados, né? Então isso é uma coisa bacana também que a gente consegue validar justamente essa comunicação com o endpoint. Bom, pessoal, é isso. Eu espero não ter embolado muito a cabeça de vocês. Eu queria, na verdade, só dar uma demonstração para vocês de como que essa ferramenta ela é muito boa, né? Eu conheci ela há pouco tempo, através do EDA, e, poxa, não me vejo usando outra coisa, né? Tô gostando muito dela, tá sendo muito bacana, tá sendo muito legal. Então é isso, agradeço a todos.